estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e estamos no fim do ano, época de férias escolares, férias de trabalho, e muita gente aproveita esse período para mudar um pouco de ares, de relaxar, conviver e se divertir com a família. Alguns optam por alugar imóveis de temporada, só que em vez de descanso, recebem problemas, perda de dinheiro e as férias ficam comprometidas. O número de casos de fraude envolvendo aluguel de temporada de casas, apartamento ou outras acomodações chegou a 2.800 só neste ano, nos primeiros 5 meses deste ano de 2023. É um estudo da plataforma de compra e venda OLX. E você, quer usufruir daquilo que pagou sem ter dor de cabeça? Então preste bem atenção nas dicas da advogada Ana Luísa Fernandes de Moura, do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. Ela vai falar para a gente, conversar com a gente, dar dicas, dizer como que a gente pode alugar um imóvel de temporada com tranquilidade e realmente poder curtir as nossas férias. A Luísa já está aqui com a gente de forma online. Olá, Luísa, seja bem-vinda ao programa Consumo em Pauta, é um prazer conhecê-la e é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, muito obrigada, o prazer é todo meu. Luísa, quais são os tipos de golpes praticados em aluguel de imóvel de temporada? Então, atualmente existem diversos golpes e, assim, os criminosos, eles estão cada vez, digamos que, piorando mais ainda, estão mais criativos. E dentre eles, em caso de locação por temporada, são os golpes que quando a pessoa imagina que vai chegar lá e ter o imóvel todo bonitinho, quando chegar lá com a família e tudo mais, chega lá, o imóvel não existe. Ou então, antes disso, eles pedem para você fazer uma entrada, né, 50% do pagamento, muitas vezes, e acaba que o dinheiro, a pessoa some, não tem casa, não tem nada, e você perde seu dinheiro. Então, essas são os principais golpes que está tendo atualmente, que é ou é a entrada, ou Uhum. acaba que o imóvel não existe. Eu tenho até um caso interessante de uma amiga que ela tem uma casa no litoral de São Paulo. E ela chegou lá para o final do ano e tinha umas pessoas na porta da casa dela, né? Esperando para que alguém chegasse lá para abrir a porta. Um pessoal que tinha viajado, acho que 8 horas para chegar até lá e passar as festas de fim de ano, alugou uma casa que não estava sendo alugada, que ela não tinha alugado, ou seja, um terceiro alugou, com fotos da casa, fotos aéreas, de todas as acomodações da casa. Ah, aí você recebe, você vê o anúncio, você recebe fotos da casa. Como que você pode saber se realmente essa casa está para ser alugada, se ela realmente existe? Quais são os caminhos que eu, como consumidora, posso buscar, posso ir, percorrer, para ter certeza do que eu estou alugando? Sim, tem algumas dicas que elas são importantes e são necessárias. A primeira delas é entrar em contato com o fornecedor, começar a conversar com ele, perguntar da casa, do que tem dentro e tudo mais. Se possível, ligar, escutar áudios, porque às vezes a pessoa, se for um golpista mesmo, em algum momento ele vai entrar em contradição. Isso é um fato. Segunda questão, verificar a linguagem de uma pessoa que às vezes é um golpista mesmo, às vezes ele erra ali na hora das informações. Geralmente o golpista ele faz o quê? Ele já vem com as informações, copia e cola. Então você quer saber da casa? Ele já vem com todo o histórico descrito. Não é aquela pessoa que interage com você, aquela pessoa que explica o passo a passo. Então o que você tem que fazer? Conversar com ele, realmente procurar informações. Se for uma pessoa física ali que esteja anunciando, olhar o CPF dela, os dados pessoais, para ver se tem procedência, se não tem nenhum processo judicial contra ela e tudo mais. Pedir E onde ela, fotos, basta. tá, e onde ela consegue verificar isso, se tem algum processo, se essa pessoa realmente existe? Então, se a pessoa tiver contato com um advogado, pode entrar em contato, pedir uma ajuda e tudo mais. Caso não, faça uma consulta pública mesmo ali, o consumidor pode ir ali no Google, faz uma consulta no estado e tudo mais, coloca
o nome da pessoa completo, para poder fazer essas pesquisas básicas. Tá. Se começar a perceber que pode ser um golpe, ela vai adiante até chegar, né, e descobrir que, não, na verdade, não está sendo de confiança. E aí ela vai pedindo fotos, peça vídeos do lugar. Quanto mais informações ela tiver, melhor. Não confie só naquelas fotos que tem ali. Outra coisa, sempre quando for achar uma casa por temporada, um apartamento por temporada, verifique se aquele mesmo imóvel ele não está anunciado em outros lugares, porque o golpista ele pode pegar fotos de uma casa e anunciar em outro lugar. Então, às vezes, ele usa uma determinada casa, mas você quer alugar em São Paulo e, na verdade, aquela casa é do Tocantins. Isso também acontece. Caso ele suspeite de golpe, ele tem que lavrar um boletim de ocorrência. Então, ele denuncia e já faz o boletim de ocorrência para poder se resguardar. E aí, essas informações são extremamente importantes, como fotos, vídeos, verificar a conversa, entrar em contato. E outra coisa que a gente fala bastante aqui é o seguinte: evite fazer reservas com pessoas particulares. O que é o melhor a ser feito? Fazer reservas em sites confiáveis, que caso você tenha um prejuízo, o site está ali para poder te ter uma relação jurídica que possa te resguardar, como o Booking, como o Airbnb, são sites mais confiáveis, são sites em que a pessoa, pelo menos, pode se resguardar judicialmente, caso aconteça algo. Agora, quando é a pessoa física, que acontece muito também do anúncio ser ali só pelo OLX, é particular, aí nesse caso tem que investigar para ver quem que é a pessoa que está anunciando, que pode ser um golpista, pode ser que não. E outra dica também, que é importante, porque geralmente o que eles fazem? Eles pedem 50% do valor a ser pago. Você dá 50% de entrada e os outros 50% ao final. Antes de você depositar, verifique a procedência dessa pessoa. Porque o que o golpista vai fazer? Ele vai colocar a conta de um laranja para você poder depositar aquele valor. Então, tente conversar com ele, negociar, olha, eu não concordo com 50%, mas eu concordo com um valor menor, eu quero... Aí você vai lá, verifica a localização da casa. Se você quer alocar uma casa no Rio de Janeiro para passar as férias, vai lá, entra no mapa, ali no Google Maps, vê se realmente aquela casa consta no lugar determinado, tente ligar, ter mais informações possíveis antes de poder efetuar o pagamento. Tudo que você tiver, quando você tiver certeza, você efetua o pagamento. Do contrário, não efetue de jeito nenhum. Então, os caminhos mais recomendáveis são as plataformas de locação e a imobiliária também pode entrar aí? Imobiliária também. Se for por imobiliária, verifique a procedência do corretor. Verifique se ele tem CRES, você pode consultar isso. E se ele tiver CRES, já é um resguardo a mais. E aí, se for pela imobiliária, consulte o CNPJ da imobiliária ali na Receita Federal mesmo, verifique desde quando ela existe, se ela está ativa, se ela está inativa, tudo isso é importante. Caso esteja tudo ativa, tudo ok, o corretor tenha CRES e tudo mais, com certeza você estará bem mais resguardado. Hoje, nessas plataformas de locação, a gente vê muitos anúncios, inclusive de condomínios, de apartamentos, de casas. Pode-se ter algum problema em alugar por temporada nesses condomínios? E o que eu preciso ver? Sim. O que acontece? Em condomínio, vai depender muito do regimento interno do condomínio. Tudo isso é discutido na ata de assembleia e aí discute-se também aluguéis por temporada. Se o condomínio ele tiver essa disponibilidade, ele prevê que pode sim ter aluguéis de temporada ali, ele vai seguir as mesmas normas para os moradores, seja elas: posso passear com animais na área comum? Sim ou não? Se os moradores não puderem, a pessoa que está alocando por temporada também não pode. Barulho excessivo, horário de barulho até as 10, essas coisas todas, tudo vai ser de acordo com o regimento interno do condomínio e as regras vão seguir igual para os moradores, para a pessoa que está alocando temporariamente. Mas aí, nesse caso, é somente se o próprio condomínio prevê essa disponibilidade de locação por temporada. E como eu consigo saber quais são essas regras do condomínio? Eu tenho que ligar lá no condomínio, ligar no residencial para eu poder obter essas informações, porque pode ser que quem está me locando não vá passar essas informações. Então, o importante, a princípio, é que o consumidor ele tem o direito de informação. Então, a pessoa que está locando para ele, ela precisa passar as regras para ele ter conhecimento daquilo que ele está locando.
porque pode ser que não sirva para ele. Então, todas as dúvidas que o consumidor precisar tirar, ela tem que tirar com o proprietário. Então, o proprietário ele tem esse dever de informação. Se ele está locando o imóvel, ele precisa informar para a pessoa quais são as regras, o que pode e o que não pode. Porque caso ele não saiba, não tem como ele cumprir algo que ele não sabe. E se ele não sabe e não foi informado, não tem como ele cobrar do inquilino, certo? Mas se de Uhum. tudo ainda ficar alguma dúvida e tudo mais, ele pode sim chegar ali na área do síndico e tudo mais, chegar com o síndico e falar: olha, me empresta aí o relatório de regras que podem, que não pode, de animais e tudo mais, fez só uma dúvida, eu gostaria de dar uma lida. Isso também fica disponível para os moradores, para os locatários, isso tudo fica certinho ali na portaria, você pode conversar com o porteiro e tudo mais, gostaria de saber o horário aqui e tal, tudo isso também serve. Mas a indicação é que o proprietário ele informe a pessoa que está locando, porque isso é um dever de informação. Tá. Agora há pouco você falou sobre o pagamento antecipado, né, se fizer pagamento antecipado, negociar esse valor para não pagar metade nem tudo de uma vez, pagar o mínimo possível. Tem alguma outra forma de eu garantir, se realmente o proprietário quiser esse pagamento antecipado, tem alguma forma de eu garantir que, dele só poder usar esse dinheiro ou só sacar esse dinheiro depois que eu deixar o imóvel? Olha, isso tudo vai ser de acordo com o proprietário em si, porque precisa conversar e tudo mais. Mas uma forma do consumidor se resguardar é pedindo um contrato. Nele ali ele pode fazer um contrato, colocar a data de uso, a forma de pagamento, como será, quais são as mobílias que constam ali, se estão em perfeito estado de uso, em bom estado de uso ou em mau estado de uso. Pode ser que um chuveiro não está funcionando, acontece mil coisas na hora que ele chega lá. Então, para ele se resguardar, principalmente quanto ao pagamento, ele pode fazer um contrato de locação. E ali nesse contrato ele coloca as cláusulas de quando que pode ser e quando não pode ser usado o dinheiro e tudo mais, o valor da entrada, e coloca tudo bonitinho e as partes assinam e aí eles se resguardam. Então, a partir dali existe uma relação jurídica e ele está se resguardando principalmente quanto ao dinheiro que ele está pagando ali de entrada. Ele mesmo pode fazer esse contrato ou ele precisa de um advogado para fazer isso? Olha, o contrato ele não precisa necessariamente de um advogado, mas é bom que tenha, porque assim ele pode se resguardar muito mais, porque ali ele pode saber os deveres, o que pode, o que não pode, o que está dentro da lei, o que não está, mas assim, o contrato ele é individual entre as partes ali, não é obrigatório advogado. Se a parte não tem condição ou não consegue entrar em contato com o advogado, ela mesma pode fazer, ambos assinam, registra em cartório, tá tudo certo. Tem que registrar em cartório, é isso. Isso é um ponto, né. Certeza, Não é bom é registrar. só os 2 assinando não, o locatário e o locador não, tem que registrar em cartório. Não, precisa assinar, porque aí no cartório tem a firma reconhecida da assinatura e tudo mais, né? Você falou aqui, fazer esse contrato e nesse contrato tem que falar o que tem dentro do imóvel, se está funcionando ou não está funcionando. No contrato pode dizer que a geladeira está funcionando, mas eu chego lá, a geladeira não está funcionando, ela não está queimada ou nem existe, né, tem essa possibilidade também dela nem existir. Eu posso acionar isso imediatamente, exigir que o proprietário do imóvel resolva esse problema de forma rápida, essa questão, né, de forma rápida? Sim, o que acontece? Toda a descrição do imóvel, ela precisa estar bem clara ao consumidor, ao locatário. Tudo isso precisa, olha, lá no meu apartamento consta uma geladeira, uma cama, um chuveiro, uma pia e tudo mais. Tudo que for informado precisa estar lá. Não adianta ter uma geladeira que não funciona, um chuveiro que não liga, uma pia sem água. Então, o que acontece? Caso aconteça um desses imprevistos, ou o apartamento está sem água, ou a geladeira queimou, ele deve entrar em contato imediatamente com o proprietário e pedir a solução. Caso o proprietário não consiga essa solução, ele deve ser ressarcido do valor que ele pagou ou abatido o preço, pelo menos, para ele continuar ficando ali, caso ele opte por ficar e não queira um ressarcimento. Porque eu já viajei e tudo mais, já estou longe, não consigo voltar para casa, então abate o valor e aí tudo é conversado ali entre as partes. Mas assim, tudo que consta nas informações precisa constar no apartamento em condições de uso, porque se não estiver em condições de uso também não serve para nada. Então, nesse caso, se não tiver nas condições que foram informadas, precisa informar o proprietário
e chegar em um acordo. Olha, eu quero o meu abatimento do valor, porque eu paguei por algo que não consta aqui, ou eu quero que conserte, ou se o ar-condicionado não conserte, você consegue trazer alguém para fazer a manutenção aqui de forma imediata, precisa que arrume o ar-condicionado e tudo mais. Então, tudo isso é conversado. Esse abatimento que você falou, existe uma porcentagem já pré-determinada ou isso também é acertado entre as partes? Isso também é acertado entre as partes, porque aí vai de caso a caso, cada item, cada valor e tudo mais. Tá. Deu problema, aluguei, tomei todos os cuidados possíveis, cheguei lá, a casa não tem, o imóvel não tem condições de uso, ou ele não existe, ou ele existe, mas alguém usou aquelas imagens para locar ele, o que que eu posso fazer? Olha, primeira coisa, registrar um boletim de ocorrência. Segundo, se for um golpista, você pode procurar e responder. Ele vai responder em duas esferas, que é a esfera criminal e a esfera civil. Na esfera criminal, ele vai responder porque ele te deu um golpe e tudo mais, e vai passar por toda aquela parte processual ali, para você poder ser ressarcido e a pessoa pagar pelo que ela fez, que foi um crime, ela cometeu um crime. E na esfera civil, é toda a indenização por danos morais e materiais, tudo aquilo que você sofreu ali, que feriu a sua honra, que feriu toda a sua imagem, você trouxe toda a sua família ali com você, você esperava as férias dos sonhos, você esperava uma viagem maravilhosa, quando chegou lá não existia casa, você teve que voltar para casa, tudo aquilo que fere a sua honra, a sua imagem, também tem direito a uma indenização por danos morais. E além dos danos materiais, que foi aquele valor que você pagou e não conseguiu, e precisa ser ressarcido e tudo mais. Então, sim, o consumidor ele precisa registrar um boletim de ocorrência e procurar um advogado especialista no caso para poder estar ajudando ele com essa questão do golpe. Mas para isso ele precisa ter certeza quem é a pessoa que está locando para ele, né? Porque se é um golpista, essa pessoa também vai colocar, de repente, um laranja ali, o nome de alguém que não existe também. Como que ele faz para ter certeza dessa? Pede dos documentos, pede cópias do documento, ele pode pedir, né? Pensando em LGPD, de repente ele não pode pedir cópias de documento. Como que ele faz para ter certeza? Quer dizer, a pessoa que quer dar Sim, golpe, ela dá golpe, né? Não tem. É sim. complicado, Mas né? assim, o que acontece? Certeza, certeza, a gente nunca sabe com quem que a gente está conversando, com quem que a gente está lidando, porque se trata de um desconhecido, querendo ou não. Por mais que você imagine que a pessoa, ela a pessoa que está conversando com você, se tratar de um golpe, né, não tem como a pessoa saber. Então, como que ela vai se resguardar quanto a isso? Quanto mais provas ela tiver, melhor. Tire prints de conversa, e-mails que você troca com a pessoa, se for em sites, comprovantes, tudo que te resguarde ali, porque se no final de tudo for um golpe, não tiver como você saber quem é essa pessoa, que você transferiu dinheiro e tudo mais, vai ter que fazer toda aquela cadeia para poder conseguir chegar na pessoa. E como que faz isso? Através de prints, de fotos, de conversa e tudo mais, aí vem ter toda uma investigação ali por detrás até chegar no golpista. Mas você precisa de provas, seja ela voz da pessoa, gravação de áudio, ligação, fotos, vídeos, conversas, tudo, para poder tentar localizar a pessoa e tudo mais, e a polícia conseguir chegar em realmente em que é o golpista ali. Então, quanto mais provas você tiver, melhor. Isso daí gera realmente ação da polícia, né? A gente vê muita gente comentando que sofreu golpe e eu nunca vejo uma ação assim efetiva. Nunca consegui pegar um texto ou uma investigação que a coisa foi realmente para frente, foram identificados. O que, de certa forma, desestimula as pessoas de denunciarem, né? E aí o outro continua dando golpe, né? Sim, infelizmente acontece muito de às vezes não achar quem é o golpista e tudo mais, mas também existe a questão da falta de provas. Às vezes a pessoa fala, eu conversei com fulano, com ciclano, mas ele apagou as fotos, perdeu o celular, não tem como comprovar nada. Aí, assim, na justiça, tudo que você fala, você tem que provar. Então, como que você prova? É com documentação. Se você tem toda a documentação ali, você consegue realmente mostrar que você tem razão, que tudo não passou de um mal entendido, de um engano, tudo bem, você tem a sua parte, você fez toda a sua parte. Caso mesmo assim não ache,
aí já não foi culpa da pessoa, mas a sua parte você tem que fazer, que é com provas e tudo mais. Uhum. Ou seja, aluguel de temporada pode ser uma boa, né? Pode ser uns momentos bons de lazer, gastando talvez até menos do que outro tipo de viagem, mas toda a precaução possível é importante, né? Com certeza, até porque você está colocando a sua viagem, com a sua família, as suas coisas, tudo na mão de um terceiro. Então, toda a precaução, ela é importante. E não só viagem, às vezes é uma pessoa que está indo fazer um concurso, uma pessoa que está precisando de uma internação hospitalar ali com um familiar e precisa ficar uns dias na cidade. Tem mil fatores que precisam ali de você alugar o imóvel por temporada. E assim, todo cuidado e toda cautela que você tiver é importante, porque se trata de pessoas desconhecidas, um lugar desconhecido, que você não tem nenhum conhecimento sobre, então é importante que quanto mais zelo você tiver, melhor, seja ele com sites mais confiáveis, com informações confiáveis e tudo mais. Toda a investigação hoje em dia, quando se trata de tantos golpes que está tendo, seja ela na internet, seja pessoalmente, seja de todas as formas aí que a gente está vendo, então é melhor se precaver, nunca é demais. Nunca é demais, né? Realmente, golpes. Terminei de gravar agora há pouco os golpes do Pix, né? Os golpes, quer dizer, a gente vive num mundo de golpes, né? Se existem coisas boas que podem ajudar a gente, do lado tem o golpe. Seja sempre vigilante no que você está fazendo como consumidor para você não perder dinheiro, né? Para que o teu bolso não seja afetado. Acho que essa é o que a gente tira desse nosso bate-papo aqui. Justamente. Parece que hoje em dia a relação de confiança ela está bem abalada, né? Parece que a gente não pode mais confiar nas pessoas, não vive uma desconfiança, mas aqui, infelizmente, os bandidos parece que eles estão aprimorando cada vez mais os golpes, então a gente tem que ficar esperto mesmo, não tem o que fazer. Inclusive em aluguel de imóvel de temporada. Há realmente golpistas usando essa forma de assaltar, né? Não deixa de ser um assalto, de um furto, né? O cidadão. Então, todo cuidado é pouco. Ana Luísa, muito obrigada por participar aqui do programa Consumo em Pauta, por trazer essas informações para a gente. Elas com certeza vão ser muito importantes para os nossos leitores. Eu que agradeço, muito obrigada. E a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a advogada Ana Luísa Fernandes de Moura. Ela é do escritório Celso Cândido de Souza Advogados. E o nosso tema, a nossa pauta, foi sobre os cuidados que a gente deve ter ao alugar um imóvel de temporada para não ter prejuízos nem ter umas férias frustradas. E a gente volta na próxima semana. Até lá!